Muito bem, estamos de volta com o nosso ESCN Esportes Notícias e hoje, na entrevista do dia, temos o prazer de receber aqui nos estúdios TV SCN, ele já esteve, já gravamos com ele, inclusive, para o nosso Santa Cruz News, na época, só o site, também já esteve aqui na inauguração da nova sede do Grupo SCN, mas ao vivo na nossa Web TV pela primeira vez, Frei Lourenço Papim. Frei, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado aí por aceitar o convite aí feito pela CBL, bom dia. Bom dia, Cláudio. Sou grato pela atenção em convidar-me para esse bate-papo, essa entrevista. Uma saudação especial aos nossos internautas. Gosto muito da expressão internauta. Nauta em latim é marinheiro. Então, navegam, né, pela internet. A vocês, então, caros internautas, e também telespectadores, porque estão diante de uma tela, ainda que pequena. Que o dia seja bom para todos vocês. Legal. O senhor começou a contar para mim, antes da gente falar do assunto que eu trouxe aqui, que é a Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, comemora-se a data aqui em Santa Cruz, principalmente no santuário Nossa Senhora de Fátima, mas o senhor começou a contar para mim uma história fora do ar, não deu tempo de terminar, vou pedir para o senhor repetir no ar agora. O senhor é padre por causa de um atraso de trem? Que história é essa? Me escapou. Acontecimentos na vida que são determinantes. Por exemplo, um casal de namorados, foi por um acontecimento, às vezes, muito simples, uma festa, um encontro casual, e deu origem a uma história de família. E assim aconteceu comigo. Garoto, numa cidade vizinha, Bernardino de Campos, era coroinha, e uma manhã chega lá um sacerdote, que era o diretor do seminário de Santa Cruz do Rio Pardo. Chega para celebrar a missa, cedinho, porque eu tinha atrasado. O trem que deveria levá-lo de Bernardino de Campos para São Paulo tinha atrasado mais de 2 horas. Era muito cedo. Então ele aproveitou para celebrar a missa e se encontrou comigo. E após a missa fez um convite. Você que deseja ser? Eu pensei de ser sacerdote, mas o seminário é muito longe, Botucatu, meus pais não devem ter condição. Não é problema. Eu sou diretor de um seminário em Santa Cruz do Rio Pardo. Basta ser bom e inteligente. Falei, espero de poder corresponder. E foi-se embora para São Paulo e prometeu que voltaria dentro de um mês. E, de fato, voltou dentro de um mês para conversar com meus pais. Então, num certo modo, eu agradeço a Deus por esse trem que vinha de Presidente Prudente até São Paulo e que foi ocasião de eu conhecer os dominicanos e começar a minha caminhada desde 1945. Já são 57 anos de sacerdócio e 82 de idade. Legal. Então, mas o senhor estava em Bernardino e não sabia que tinha um seminário aqui pertinho em Santa Cruz? Não sabia. Naquele tempo, a comunicação era muito difícil, né? Não havia rádio, nem jornal, mas é um acontecimento muito singelo, né? Então, mas lá, desde pequenininho, 13 anos, como o senhor disse, o senhor já tinha essa vontade, essa vocação de ser sacerdote. Assim, de um modo muito genérico, né? Sonho de criança. Mas depois, é claro, com o caminhar, a gente vai discernindo melhor, vendo a vocação e tomando decisões, né? Legal. Com certeza, eu até comentei com o senhor, vamos marcar um dia, fazer uma entrevista especial do nosso jornal aí, a gente tem entrevistado várias personalidades da cidade que têm contado histórias, o senhor com certeza tem muita história para contar para a gente. Eu sou contador de história. Vamos marcar um dia, com certeza. Agora, Frei, o que eu trouxe aqui hoje são 2 assuntos. O primeiro é que na próxima... dia 13 de maio vai ser quarta ou quinta? Quarta-feira. Quarta-feira, né? Feriado. Próxima quarta-feira, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. O senhor é o responsável pelo santuário. Quem não conhece pessoas, de repente, de fora. A gente tem um internauta no Japão que nos assiste todos os dias. Um abraço ao Sanzio, está lá no Japão nos acompanhando e fala, só vou dormir depois de assistir vocês. Então, obrigado ao Sanzio. O senhor é responsável aí pelo santuário Nossa Senhora de Fátima aqui em Santa Cruz. Há quanto tempo, Frei? Bom, meu abraço, então, por esse internauta do Japão. De coração, que o Senhor o proteja no Extremo Oriente. O santuário, eu me encontro aqui agora há 13 anos. O santuário foi construído pelo povo, generosamente, entre 1958 e 1962. O nome foi escolhido pelo povo, em homenagem
a Nossa Senhora de Fátima. Aquele local já nasceu o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Ali havia já existia o seminário chamado Escola Apostólica Dominicana, e ao lado do santuário foi construído esse prédio de traços arquitetônicos bastante arrojados, modernos, de uma construção muito sólida, né? Então, existe praticamente funcionando desde 1961, 62. Legal. E quem foi Fátima, Frei? Fátima, o dia 13 de Fátima, vem lembrar um episódio que aconteceu numa cidadezinha de Portugal, né, chamada Fátima, um lugarejo que leva o nome ainda hoje de Cova da Iria. Fui descobrir que é Cova da Iria porque, estando lá, vi que o terreno é em forma de uma grande cova, né? Cova de Iria. E aí aconteceu, no dia 13 de maio de 1917, algo extraordinário para 3 crianças. Lúcia, que tinha 10 anos, Jacinto, que tinha 9, e Jacinta, irmã de Francisco, que tinha 7 anos. 3 crianças pastorinhos, humildes, de famílias simples, famílias pobres. De repente, uma grande luz, uma espécie de raio luminoso, eles ficam espantados e, de repente, aparece uma senhora muito simpática, sorridente, e conversa com eles. E aí começam as aparições. Essa foi a primeira, 13 de maio de 1917. E se sucederam mais 6 aparições, todas no dia 13. Menos uma que eles foram presos, porque estavam desconfiados que essas crianças estavam aprontando alguma brincadeira. E aí Maria não apareceu no dia 13 foi de agosto, mas no outro dia ela apareceu. Mas interessante, então começa aí toda uma história descrita pela mais velha das crianças, que tinha 10 anos, tornou-se religiosa, carmelita. Ela foi escrevendo, a pedido da igreja, a história. E vem então o essencial segredo de Fátima, e que suscita sempre a curiosidade, sobretudo na terceira parte. Não sei se é o caso de lembrar. A primeira parte, essas crianças, 3 crianças, têm uma espécie de visão simbólica em que percebem que há muita gente sendo condenada para sempre, né? Ficam assustadas, né? Nossa Senhora os tranquiliza. Depois uma segunda aparição que vai dizer: olha, vocês têm que trabalhar, avisar o povo, as comunidades, que lutem para que as pessoas sejam boas, para que se salvem. Então, uma mensagem profundamente bíblica, mensagem de salvação, eu diria, universal. É um apelo. E a terceira, essa segunda, são as 2 primeiras partes do segredo. A terceira parte do segredo de Fátima é que ficou como quem escondida. Não havia coragem de se publicar. Virou um mistério. Um mistério. E, sobretudo, a mídia, que ficava preocupada. O que está contido nessa terceira parte do segredo de Fátima? Uma linguagem interessante, uma linguagem simbólica, uma linguagem, eu diria, de estilo apocalíptico, que é o estilo da Sagrada Escritura. Como é que Lúcia escreve numa linguagem que não é comum na literatura portuguesa, é uma literatura mais bíblica. Ela faz, então, uma descrição ela revela o segredo a pedido do Papa João Paulo II. Aí cai na mão do então cardeal Ratzinger, que foi depois Papa Bento XVI. Esse sábio, sacerdote, bispo, que é Papa Emérito, ele então vai dar uma explicação sobre esse terceira parte do segredo de Fátima. Aí é muito interessante, porque é a palavra de um perito, né, em Bíblia, em Sagrada Escritura. Então, por exemplo, essa terceira parte tem uma linguagem, como eu disse, simbólica, apocalíptica. Vai dizer: vimos um anjo com uma espada cintilante que saiu de todos os lados, quase para incendiar o mundo. E, de repente, aparece a figura de Maria, que emite raios que anulam os raios
destruidores desse anjo, né? E aí ele clama: penitência, penitência, penitência. Uma palavra que podemos entender em dois sentidos: de sacrifício e de conversão, de mudança de vida. E o cardeal Ratzinger vai interpretar esses raios que pareciam destruidores, simbolizando o final do século XX, não todo o século XX, com guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, a bomba nuclear, como a dizer, a humanidade pode ser destruída várias vezes por esses artifícios bélicos de que dispomos. Então, é um simbolismo bonito esse de Maria, que intervém, né? Intervém. Aí o sentido de Fátima, né? A presença dessa mulher, mãe do Senhor, né? Que está presente na história, na caminhada da igreja e do povo de Deus. Por que demorou tanto tempo para ser revelada essa terceira parte, Frei? Justamente porque tinha muitas imagens que ocupavam. Por exemplo, nesse segredo, terceira parte do segredo, há um momento em que aparece a figura de um pastor, de um bispo vestido de branco. As crianças interpretaram como sendo o Papa, que se veste de branco e caminhava no meio de uma cidade destruída, cheios de cadáveres, ia orando, preocupado, até chegar ao cume de uma montanha, onde se ajoelha diante de uma cruz e ali é morto. Ali, esse Papa João Paulo II se identificou na figura desse Papa vestido de branco, porque ele teve, ele quase morreu, uma tentativa de homicídio na Praça de São Pedro, e ele falou: eu me identifico com esse bispo vestido de branco, porque fui atingido por uma bala, e uma mão materna impediu que ela atingisse o meu coração, uma mão materna. Então ele se identificou. Enfim, agora o cardeal Ratzinger, analisando todos os particulares das três partes do segredo, vai dizer: o essencial, é até bom citar entre aspas, ele vai dizer assim, o essencial das três partes do segredo de Fátima é a exortação, a oração como caminho para a salvação das almas, e ao mesmo tempo o apelo à penitência ou conversão de vida. Eu diria, é a essência das três partes do segredo de Fátima. E assim, a curiosidade como que desapareceu, sobretudo na mídia, né? Agora, tudo se referia ao século XX. Diz que a Fátima está mais relacionada com o século XX, nesses episódios de caráter histórico. Mas a mensagem central, resumida pelo cardeal Ratzinger, ela é universal, porque é um pedido de oração, que faz parte de todas as religiões, pedido de oração insistente, um pedido de conversão, de mudança de vida, que são ensinamentos bíblicos, ensinamentos essenciais do Evangelho. As crianças chegaram a ser presas, então? Chegaram a ser presas, ficaram... E aí, estavam justamente no dia 13 de agosto presos, e Nossa Senhora não apareceu para ela na prisão, não. Apareceu uns dias mais tarde, quando eles foram liberados. A igreja foi renitente em aprovar essa aparição. Eu quero dizer que a aparição de Fátima, como todas as aparições, não são objeto da fé católica em si. Os dogmas, sim, são objetos de fé. Mas há um modo de orar do povo tão universal que nos leva a dizer, se eu não acreditar nisso, quem sabe estou vacilando um pouco na minha fé, porque tudo tão simples e humilde lá em Fátima. Três crianças simples, humildes, que fazem uma revolução, porque Fátima é hoje o maior centro de peregrinações do mundo. Fátima, depois Lourdes, depois também várias cidades, vários santuários, né? Muito interessante, legal, realmente. Frei, e para comemorar a data aqui, o que o santuário preparou? As comemorações já se iniciaram?
Sim. Todo ano o santuário costuma preparar uma novena, que começou ontem, vai do dia 4 ao dia 12 de maio. A missa à noite, às 19h15, é uma novena de oração, como foi pedido por Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. Momento forte de oração pela paz na família, na comunidade, na sociedade e na humanidade toda. Estamos carentes de paz. Então, essa novena tem essa característica bem no sentido da mensagem de oração e conversão de Fátima. Depois nós temos, no dia 13, dia 10, o Dia das Mães, então vamos comemorar no especial também, à noite, às 19 horas, com uma breve procissão luminosa em torno da praça, lembrando a Páscoa do Senhor. E no dia 13 de maio, que é o dia, que aliás é feriado municipal, no dia 13 teremos o ponto 8 das celebrações, que é a missa dos doentes, dos enfermos. São numerosos enfermos que vêm para receber aquele sacramento da força, da saúde e do conforto que nós chamamos unção dos enfermos, que antigamente se dizia extrema unção, terminologia superada. É tão bonito essa celebração com esses doentes esperançosos, e a missa está presidida pelo nosso pastor da diocese, Dom Salvador Paruso. Eu diria que é um gesto da comunidade de atenção e de carinho para com os nossos doentes. Costumo dizer que os doentes são preciosos na comunidade. Uma família que não cuida dos doentes, uma comunidade que não cuida dos doentes, uma sociedade que não cuida dos doentes, não merece o nome nem de família, nem de comunidade e nem de sociedade. Os doentes não podem ficar marginalizados, tem que ter toda a nossa atenção e o nosso carinho. Qual o horário dessa celebração? A celebração do dia 13 de maio será às 10 horas. 10 horas, não às 3 da tarde, como é costume todo dia 13. Então, repetindo... Na parte da manhã, então, às 10 horas. Na parte da manhã, às 10 horas. Uma celebração muito cheia de unção, cheia de oração, com muito carinho. É o ponto alto, eu digo o ápice das nossas celebrações no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Ainda mais com a presença de Dom Salvador. Dom Salvador faz questão de estar presente. Já que o senhor citou família, sempre que eu converso com algum religioso, eu gosto de fazer esse questionamento, porque muito se ouve, muitas pessoas dizem, a gente ouve muito, família é uma instituição falida. O que o senhor responde para as pessoas quando o senhor ouve isso? Eu diria que mais do que, não tanto falida, mas em crise. Uma crise muito grande. Hoje eu tenho os famosos matrimônios, né, do mesmo gênero, e é uma grande crise. Uma crise da instituição. Mas eu diria que a crise pode ser sinal de crescimento, sinal de uma evolução. Quem sabe vamos sem dúvida ter um estilo de vida bastante diferente, mas fundamentalmente a igreja defende, né? O tradicional estilo de homem e mulher, né? Mas é respeitosa com quem acha por bem viver com uma pessoa do mesmo sexo. Ela é respeitosa, não vai condenar. Ninguém tem o direito de condenar, né? Isso, aliás, o Papa João Francisco, quando voltava do encontro do Rio de Janeiro, né, perguntaram qual era a atitude dele com os gays, né? Falou: quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Então a igreja é respeitosa, mas ainda que não aceite essa problemática de novo estilo de união conjugal, né? Mas vai haver agora, em outubro, a Assembleia dos Bispos do mundo inteiro tratando o problema da família. Inclusive, esse problema que acabamos de levantar, como também problemas chamados de segundo matrimônio. Há tantos casais maravilhosos, tiveram seu percalço na vida e partiram para um segundo matrimônio. Esse é um
assuntos mais delicados que vão ser discutidos no sentido desses casais ou não receber a Eucaristia. Então, esses são os assuntos. E muitos outros, inclusive, do que acabamos de falar. Então, É um assunto, esse segundo matrimônio, realmente é delicado, né? Porque às vezes a pessoa ela é abandonada pelo seu companheiro, ela não tem culpa nenhuma por isso. Isso. E aí eu digo assim, é preciso respeitar a consciência da pessoa, o que houve, por que partiu para um segundo matrimônio. A igreja é muito respeitosa e não condena. E não condena. Eu tenho certeza, como eu já disse, que no Sínodo de Roma de outubro agora, esse vai ser um dos pontos nevrálgicos dessa Assembleia de Bispos do mundo inteiro. Existe, então, de repente, a possibilidade de se mudar um pouquinho o pensamento. Sem dúvida. Eu penso que vem algumas normas que vão esclarecer muito e colaborar para que haja maior atenção para com esses casos delicados de união conjugal. Se eu dizer, usar a frase, o seminário de Santa Cruz está de volta, eu estou errado, falei, o seminário chegou a parar, voltou, explica um pouquinho para a gente. Está certo, você está certo. Funcionou o seminário desde 1938, lá numa casa perto da igreja de São Benedito. Foi construído depois o prédio novo, que se encontra ao lado de Senharinha Camarinha, foi construído entre 1942 e 44. Um prédio de arquitetura bastante moderno, até hoje todos admiram, foi um arquiteto italiano, e funcionou muitos anos até 1989, um garotado, né? Recebia 13 anos, 15 anos, 16 anos. Aí extinguiu-se. Só se recebia de outro modo, orientando os jovens de outro modo. E agora reabriu com o nome de pré-noviciado. Não mais garotos e adolescentes, mas jovens que tenham o ensino médio ou que estejam cursando universidade. Temos, por exemplo, o caso de um candidato que é advogado, que advogava no Rio de Janeiro, temos o caso de engenheiro mecânico. Então, são vocações amadurecidas, né? E muito através da internet. É interessante esse fenômeno do mundo moderno, do mundo da comunicação. Eles só sabem acesso aos nossos sites, ficam se conhecendo, entram em contato. Primeiro passo, né? É um primeiro passo. É importante. Então, por exemplo, os candidatos que estão aqui conosco, um veio da Bahia, outro veio do Pará, outro veio do Piauí. Veja, estados diferentes pela internet. Aí é claro que tem o formador que vai seguindo, conhecendo a sua origem, a sua família, a sua comunidade. Enfim, é uma experiência nova que eu diria o nosso povo religioso, católico, acolheu com muita simpatia, porque esse povo bondoso é que ajudou a construir o seminário, o prédio do seminário que se encontra lá, ao lado da escola Senharinha Camarim, por sinal, amanhã estará comemorando 100 anos do seminário. Essa existência, desde já, apresento os meus parabéns a essa escola rica de gerações de professores e professoras, rica de alunos e alunas hoje, que se encontram, a maioria, graças a Deus, vivos no meio de nós. Agora, Frei, o que é mais fácil para a igreja, para os educadores do seminário? Pegar lá um garotinho de 13 anos, como por exemplo chegou o Frei aí no seminário, ou já uma pessoa, um advogado formado, ou aí é de cada pessoa? Não, é mais exigente agora a formação. Eles já têm uma mentalidade, já têm um estudo, espírito crítico maior, então a formação é mais exigente. Só moldada, né?
Santuário Nossa Senhora de Fátima aqui de Santa Cruz. Cláudio, eu sou lhe grato imensamente pela atenção desse convite. A todos vocês, faço um convite, o convite de participar, podendo, é claro, dessa celebração do dia 13 de maio. É um dia feriado na cidade. Como já dissemos aqui, teremos a celebração central às 10 horas da manhã no santuário, com a celebração da missa e com a presença, sobretudo, dos doentes de nossa cidade. Essa missa será concelebrada por vários sacerdotes e presidida pelo nosso pastor da diocese, Dom Salvador Paruso. E como estamos na semana que antecede o Dia das Mães, seja-me permitido levar a minha saudação a todas as mães, lembrando que a mãe mais sublime, maravilhosa e santa que existiu e que continua existindo é Maria, a mãe do Senhor, mãe espiritual de todos nós. Ela leva diversos títulos, milhares de títulos que a adornam, e um dos títulos é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Tão simples, tão humilde, tão bondosa, sorridente, aparecendo a 3 humildes pastorinhos que como que revolucionaram Portugal, revolucionaram o mundo religioso, sobretudo com a mensagem, repito, de muita oração, a mensagem de conversão, de mudança de vida, sermos sempre melhores para o bem da família, da comunidade e da sociedade. Então, a vocês, novamente, o meu bom dia e que sejam bem-sucedidos em tudo. Obrigado mais uma vez, Frei. Sempre que o senhor achar necessário, as portas aqui do nosso Grupo SN, da nossa Web TV, do nosso jornal, estão abertas aí para o senhor, para toda a comunidade aí do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Final do nosso programa, 12 horas.